Tá no ar. Ela falou no ar. Ai, desculpa, Gabi, eu esqueci de ligar. Boa tarde. Tem homem mais bonito que isso aqui? Ah, imagina só, obrigado. Ô, terça-feira abençoada, hein, Solange? Em nome de Jesus. Graças a Deus por essa terça, tô amando. Ô, gente, hoje é terça-feira, é dia do seu direito. Você sabe que é um dia que a gente fica meio nervosinho aqui, mas a gente tem que aprender a defender aquilo que é nosso. Então, por isso que a gente faz esse programa aprendendo com a sua participação. Só que antes, a gente vai refletir um pouquinho com a nossa mensagem do dia, pra gente alimentar um pouquinho a nossa alma. É muito simples. Se você passar a acreditar apenas nos homens, você não vai ver nem um pouquinho do milagre de Deus na sua vida. É Ele que promove isso, é Ele que enraiza a sua vida, mais ninguém. Esse é o nosso toque de hoje. Luquinha, o que tem no programa? Só hoje no programa tem criatura misteriosa na Indonésia e fatalidade durante racha. Quem tá em casa anota os contatos e faz a pergunta pelo telefone ao vivo, pelas redes sociais também. E você pode participar também dos prêmios. No Face, por exemplo, tem cesta da Polipet com vários produtos para o seu bicho de estimação. E também você pode concorrer a uma inscrição para a corrida de cães do Dog Fashion Day, que vai acontecer agora dia 28, lá no Vale Sul Shopping, tão especial para vocês. No Instagram também tem uma cesta com vários produtos para você cuidar muito bem da saúde da sua boca. Bora participar então de todos esses sorteios. E também participar do programa hoje, porque hoje é dia do seu direito. Hoje é dia do seu direito e a gente vai ter dois entrevistados, um aqui no estúdio, outro lá em São Paulo. Daqui a pouquinho vocês vão saber que assunto que a gente vai tratar com esse querido que já está em São Paulo, prontinho para entrar com a gente. Agora, aqui, a novela da reforma da Previdência parece não ter fim, né, Luquinha? Pois é, Solange. O presidente aí da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que a data para votação ainda não foi definida. E, por sua vez, aí tem o pacote de trocas e bondades entre o governo e políticos, fica cada vez maior, cada vez mais volumoso. Porque o governo decidiu o quê agora? Renegociar a dívida dos municípios e com os municípios e produtores rurais também, Luquinha. Bom, é um desespero, na verdade, para aprovar a reforma, né? Mas como é que fica, então, a nossa vida, nosso dia a dia com essa reforma, Sol? Ela está aqui, entende tudo de Previdência, a doutora Rosângela Vasconcelos. Linda, Rô, chega aqui. Ó, amiga, até aqui de trabalho. A gente nem conversou muito antes do programa com essa correria, né? Obrigado por estar aqui com a gente. Vem ficar à vontade, por favor. Já tem gente aqui, já tem gente na linha, já está cheio de gente. Mas antes eu preciso fazer uma pergunta, porque a gente vai linkar o nosso assunto também, porque a gente está vendo várias reformas aí. Aliás, o governo desesperado para votar essas reformas. O que a reforma trabalhista ou a previdenciária tem a ver com a trabalhista, doutora? Primeiro eu queria abrir um link do Luquinha ali, porque que foi adiada a votação. Eu vou te dizer por quê. Dia 15 de maio saíram 5.000 exemplares de cartilha sobre os pontos que o governo quer tocar na reforma da Previdência, sendo distribuído para os parlamentares e para a sociedade civil. Então, ele está preparando o marketing para depois ele fazer a jogada de fazer a votação. Então, isso aí estava no métier, ninguém sabia, mas vazou. Bom, tá? E agora está fazendo acordo com prefeitos, com produtores rurais. Ó, a gente facilita daqui, você facilita daqui. É todo um trabalho, né, feito por detrás dos bastidores. A reforma trabalhista e a previdenciária, elas têm que andar em paralelo, Sol, porque uma coisa está afetando a outra coisa, né? Nós temos agora na reforma trabalhista a proposta da sobrejornada de trabalho, ou seja, 12 horas de trabalho para o empregado. Isso vai de encontro com algumas normas da CLT com relação àquelas atividades mais penosas ou agressivas que elas têm um limite certo de exposição a determinados agentes que prejudicam a saúde. Como que uma pessoa vai ficar 12 horas trabalhando, tipo um enfermeiro, um médico, um bombeiro, que trabalha com agente biológico, agente agressivo, isso é sobre a jornada de trabalho. Então, como é que vai jogar uma coisa na trabalhista e tendo influência na Previdência? Qual é a influência na Previdência? As aposentadorias especiais. Quer dizer, ele deixa, muitas vezes, ele pode perder até uma aposentadoria especial?
É isso? Perde, porque hoje já está difícil, né, de se provar isso, inclusive com relação às empresas que vêm se eximindo, inclusive de pagar algumas coisas ou de declarar algumas coisas nos formulários próprios da Previdência Social. Muita pergunta aqui com gente sobre dúvida. Vou me aposentar ou não? Estou pertinho. Será que vai, Luquinha? Bom, a Cris de Caraguatatuba está comentando o seguinte, ela é enfermeira e quer entender se para quem é da enfermagem, da área de saúde, essa reforma da Previdência promete alguma coisa aí. Então, no caso que eu acabei de falar, ela trabalha com agente biológico, o agente biológico está enquadrado no anexo 4, que é considerada atividade insalubre, uma atividade especial. Se a empresa fizer o PPP direitinho, afirmar o KNAI certinho, que é a ligação da atividade com o tipo de trabalho que ela exerce, ela vai aposentar com os 25 anos na atividade especial. Okay. Agora, dificilmente, Sol, a empresa, hoje nós temos essa dificuldade, assume que a atividade daquele empregado é insalubre, até porque isso vai de encontro ao custeio do que a empresa recolhe, que também vai de encontro na reforma trabalhista, que são essas bonificações que estão sendo dadas para os empregadores, entendeu? Gente, eu sempre digo, né, quando eu estou até coçando a cabeça aqui, que não é piolho, não. É quando a gente fala de reforma trabalhista ou reforma previdenciária nesse país, Einstein se revira no túmulo, viu, Luquinha? Porque nem ele entende nada. Não mesmo, né? Obrigado pela participação do Jean Robson, a Samara também, tão querida, conversando aqui com a gente. Tô anotando as perguntas, já a doutora Rosângela volta a conversar com a gente, mas agora a gente fica bem informado com Solange Moraes, Daniela Lopes também e as notícias da redação. Que a gente espera uma faxina na política. Em um desdobramento da Operação Zelotes, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Lula por corrupção passiva. Nós vamos saber os detalhes desse outro processo envolvendo Lula com a nossa repórter Daniela Lopes, direto da redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham o Falando Nisso. Sol, dessa vez Lula é suspeito de participar de um esquema de venda de apoio para aprovação de medidas provisórias que beneficiariam montadoras de veículos. E os desvios chegam a 6 bilhões de reais. Segundo as investigações, o dinheiro foi desviado para o Partido dos Trabalhadores. Além de Lula, outras 12 pessoas foram indiciadas. Todos são acusados de participar de um esquema de venda de apoio para aprovação da medida provisória 471, conhecida como MP do Refis. Montadoras de veículos e lobistas teriam pago propina a agentes públicos para a prorrogação dos incentivos fiscais ao setor. O Ministério Público vai agora decidir se oferece denúncia à Justiça ou se pede mais investigações. Deflagrada em março de 2015, a Operação Zelotes investiga desvios de mais de 6 bilhões de reais no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A defesa de Lula diz que desconhece o indiciamento feito pela Polícia Federal. Em nota, os advogados afirmam que Lula repudia toda e qualquer ilação sobre seu envolvimento em atos ilícitos a respeito da edição da MP 471, alvo da Operação Zelotes. Pois é, a gente fica se perguntando, se a pessoa é alvo de um processo, pode ser que exista um erro que vai ser investigado. Agora, a pessoa é alvo de 5 processos, quem que está falando a verdade? Bom, e o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin, liberou para o plenário o julgamento da cassação da chapa Dilma Temer. Dani, o que acontece a partir de agora? Bom, agora só o presidente da Corte, Gilmar Mendes, é que deve marcar uma data para análise no plenário composto por 7 ministros. O Ministério Público pede aí a cassação do presidente Michel Temer e a inegibilidade de Dilma por 8 anos. Gilmar Mendes está na Rússia. Ele deve retornar ao Brasil na quinta-feira, quando então poderá finalmente marcar a data desse julgamento. Hoje, o Ministério Público Eleitoral reforçou ao TSE o pedido de cassação de toda a chapa Dilma Temer. Os procuradores pedem ainda que Dilma fique inelegível por 8 anos. Ela escapou da inelegibilidade durante o processo de impeachment. A defesa de Michel Temer, que era vice-presidente na chapa eleita em 2014, tenta desvencilhar as contas. A ação protocolada pelo PSDB logo após as eleições acusa a chapa inteira de se beneficiar de financiamento irregular na campanha. Gilmar Mendes, só para a gente lembrar, viu, Luquinha, que soltou o José Disseu da cadeia. Solange, voltar a conversar com a Daniela Lopes agora sobre as estradas. Dani, estou aqui com, na verdade, informações sobre a Tamoios, acidente na rodovia dos Tamoios. Conta pra gente como é que foi, se teve alguma vítima também.
Oi, Lucas, isso mesmo. Por volta das 6 horas da manhã, um caminhão carregado com frutas tombou no trecho de serra da rodovia dos Tamoios, quilômetro 79, no sentido Caraguatatuba. O motorista não ficou ferido, não houve nada grave com ninguém, felizmente, mas a rodovia ficou parcialmente interditada por horas, viu? Foi implantado o sistema de pare e siga por lá e por volta de 11h30 o trecho foi totalmente interditado para remoção do veículo. Mas segundo a concessionária Tamoios, por volta de 12h30 foi tudo liberado, o trânsito está fluindo normalmente na rodovia dos Tamoios, tanto no trecho de serra, onde houve o acidente, quanto no trecho de Planalto. E agora também não temos problemas registrados por lá, viu, Lucas? E na rodovia Presidente Dutra, a gente tem aqui um recadinho, viu? Quem costuma pegar todo dia a rodovia Presidente Dutra aqui no trecho do Vale vai precisar redobrar a atenção durante esta semana, porque até domingo acontecerão obras na rodovia em alguns lugares, principalmente na cidade de Pinda, Lorena, Cruzeiro e aqui mais perto Jacareí e Taubaté. Em Jacareí, por exemplo, as obras vão acontecer entre os quilômetros 161 e 168 na pista sentido São Paulo e no período noturno, das 9 da noite até as 7 da manhã. E em Taubaté, os trabalhos vão ser nos quilômetros 116 e 117 na pista sentido São Paulo, só que no período da manhã, das 7 da manhã até as 7 horas da noite. Depois, mais tarde, outra intervenção das 10 da noite até as 5 da manhã. O cronograma certinho pode ter alterações, viu? Se houver chuva, se houver algum outro problema, mas mais informações devem ser obtidas pelo usuário com a CCR Nova Dutra, seja pelo Disque da CCR Nova Dutra ou então no site, pela internet também é possível conferir, viu, Lucas? Obrigado, Dana. Excelente tarde para você. Obras também nas passarelas de pedestres, aí para quem vai para São Sebastião, Ilhabela, quem pega a balsa, mas tudo flui muito tranquilo, máxima de 30 minutos de espera para atravessar aí a balsa. Bom, o sol deu uma escondida e a gente confere na previsão do tempo se vem chuva ou só o friozinho mesmo, né? Começando aí por Campos do Jordão, a máxima hoje na Serra de 17 graus, sem previsão de chuva, aumenta a questão aí, mais nuvens mesmo, não só por lá, mas também em Cunha, máxima de 21, Pinda e Jacareí, máxima de 22 graus, sol escondido entre nuvens, também no litoral, máxima de 25, tanto em Ubatuba quanto em Ilhabela. Destacar hoje a cidade aqui de São José, um dia frio, né? Máxima de 22, pelo que a gente tem passado aí. Continua assim, pelo menos até quinta-feira, sol escondido na quinta e chuva provavelmente na sexta, mas a temperatura sobe um pouco, máximas de 23, 24 graus aí para sábado. E olha, teve racha que causou morte e isso foi no Paraná e a gente já comenta com vocês, não sai daí.